Cada vez que a gente volta para os personagens, a gente volta com um entendimento melhor da nossa história, a gente volta com um entendimento melhor da lógica, na parte micro da história, da lógica micro que vai acontecendo nessa micro escala da história. Com esses detalhes, com esse conhecimento melhor da história, a gente volta para os personagens e detalha mais eles para trazer mais informações e resolver mais problemas lógicos que podem ter com esses personagens. Então aqui é o momento que você pode adicionar informações, por exemplo, qual que é a data de nascimento desse meu personagem, onde que ele vai estar em cada momento da história, em qual parte da vida, o que que ele está vivendo na vida dele quando está acontecendo, quando ele encontra os outros personagens, o que que naquele momento ele está procurando atingir, quais vão ser as suas motivações naquele momento, o que que vai pesar, quais valores vão pesar mais nas decisões dele em cada momento da história. Então, quanto mais você vai entendendo a sua história, mais você vai elaborando também a história de cada um dos seus personagens. Eu vou dar o exemplo aqui de um dos protagonistas. A minha história tem dois protagonistas, o Ícaro e a Beatriz. O Ícaro, por exemplo, eu tinha em mãos sobre ele uma tabela com as informações centrais, as informações principais sobre ele, o nome, como a minha história envolve viagem no tempo, eu tenho que ter um cuidado para saber de que ano cada personagem vem. Então, eu tenho lá o nome, o ano, né, que reflete a data de nascimento dele, uma frase contando ali a história dele, a motivação, os objetivos, os conflitos que ele vai ter que enfrentar, a transformação que ele vai sofrer ao longo desse processo, esse parágrafo contando um pouco mais a história dele. E depois dessa tabela, com as informações, digamos, mais resumidas sobre esse personagem, sobre esse protagonista, vem aqui 2 páginas. Eu escrevi 2 páginas detalhando mais ali toda essa história do Ícaro. Detalhando aí o relacionamento dele com outros personagens e com os eventos principais, com os desastres da história, onde ele vai estar em cada momento, o que ele vai fazer ou deixar de fazer, qual que vai ser todo o impacto da presença desse personagem nessa trama, como que esse personagem vai estar ali participando, fazendo com que essa trama aconteça. Então aqui no final eu tinha 2 páginas contando quem é esse personagem, o que ele faz na história, qual que é o papel dele na história e como ele se relaciona com as demais personagens. De fato, já é uma perspectiva desse personagem, da história em si. E quando a gente vai criando, construindo a perspectiva de cada personagem, contando a história a partir da perspectiva de cada um desses personagens, a gente tem um panorama muito mais geral da nossa história. A gente tem esse entendimento mais geral da nossa história e de cada um dos personagens. Construir esses personagens junto com a construção da trama geral, ressaltando sempre, né, o quão importante personagens são para a condução de uma história. É engraçado que aqui eu estou lendo agora as páginas do Ícaro, tem personagens aqui que são citados na história dele, tá com o nome errado, né? Eu tinha escolhido o nome, depois eu troquei o nome, só que eu esqueci de mudar aqui, vou mudar. E essa é uma coisa, inclusive, uma coisa muito interessante de ter esses planejamentos, de ter essas páginas falando sobre os seus personagens. Por quê? Porque é um conteúdo que você pode acessar sempre. Se você ficou com dúvida, qual que é a motivação do meu personagem mesmo, você volta lá na página dele, você vê as informações, você vê o que você tem planejado para ele. Então, ter esse planejamento faz com que o seu personagem vai ficando cada vez mais sólido, cada vez mais palpável e cada vez mais verificável, no sentido de que você esqueceu alguma coisa sobre ele, você esqueceu algum ponto importante sobre ele, está em dúvida sobre alguma coisa, volta lá na página do personagem e lê o que você escreveu, lê o que você planejou. Você sempre pode consultar essa página e também sempre pode fazer alterações nessa página conforme você vai elaborando melhor a sua história geral. Tudo isso ajuda a gente não só a planejar a nossa história, como também a organizar melhor a nossa história e fazer essas alterações quando a gente precisa e fazer verificações quando necessário.